Olá, tudo bem com todos? Espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos falar sobre planejamento e intervenção pedagógica, com as disciplinas de didática e história e cultura afro-brasileira e indígena, com as alunas Adelaine, Delma e Viviane. As apresentações aos colegas é sobre o planejamento, bem como é feito e os tipos e as dimensões, além de explicar sobre o que é intervenção pedagógica, como planejar e o seu respectivo modelo. Os objetivos é reconhecer a importância de se fazer um planejamento e uma intervenção pedagógica com eficiência e eficácia. Entender que esses processos sistemáticos são primordiais para o aprofundamento de aprendizagem dos alunos. Identificar quais as melhores estratégias para o desenvolvimento dos educandos e demonstrar como planejar uma proposta de intervenção. A gente sabe que nada mais é importante do que planejar, né? Quando a gente tem objetivo de alcançar algo, né? Então a gente sabe que a gente precisa planejar. E aí a gente entende que na na disciplina de didática, os orientadores sempre organizam matéria, organizam conteúdo, e assim auxiliaram também a gente a entender melhor sobre esses objetivos, né? O porquê de planejar e o porquê de trabalhar a intervenção pedagógica com os alunos, né? Planejamento é compromisso com a ação. Planejar é pensar antecipadamente a ação. É uma alternativa à improvisação. A gente sabe que a gente muitas vezes acaba improvisando em algumas coisas, né? Muitas vezes é pelo comodismo, muitas vezes pela pressa, e muitas vezes acabamos não planejando, não organizando. E muitas dessas vezes a gente sabe que não temos um foco, né? Não conseguimos concluí-lo, não conseguimos atingir os objetivos, né? Então, assim, o planejar é pensar antecipadamente uma ação, né? A gente tem que planejar, por quê? Porque a gente sabe que o planejamento ele é concreto, né? Ele tem mais chances de a gente acertar. Mas afinal, o que que é planejamento, né? O planejamento é um processo que consiste em preparar um conjunto de decisões tendo em vistas agir posteriormente para atingir determinados objetivos. Planejar, além da gente planejar para nossas aulas aqui hoje, que nós tivemos muito trabalho, né, em organizar tempo, planejamos o momento de encontro, planejamos o momento das falas de cada uma. A gente sabe que na nossa vida a gente tem que se organizar. E para que isso aconteça, a gente se planeja, né? Planeja com antecedência. A gente está gravando esse vídeo mesmo hoje, porque a gente planejou que se desse algo de errado, a gente já estava com a atividade pronta, né? Então, tudo a gente planeja, né? A gente planeja para a gente manter uma ordem, uma organização, né? Planejar faz parte da vida, tanto o planejamento de viagens, quanto de compras, férias, gastos, entre outros planejamentos. A finalidade do planejamento é ter eficiência na execução perfeita de uma tarefa a se realizar. O planejamento visa também a eficácia, né? A gente consegue atingir melhor os nossos objetivos quando planejamos, né? Quais os tipos de planejamento que a gente consegue alcançar na educação, né? A gente vê que a educação ela segue um plano, né? A gente não chega em uma sala de aula apenas, não, hoje eu vou dar aula. Não, a gente planeja muitas vezes uma aula, a gente planeja como trabalhar, como atingir, né, o nível do educando. E existem alguns tipos de planejamento. Entre eles existe o planejamento educacional, que consiste na tomada de decisões sobre a educação no conjunto de desenvolvimento geral do país. A gente sabe que o país ele quer que a gente atinja uma meta, né? Os professores atingem uma meta e de que forma, né? Então eles desenvolvem um plano da gente conseguir numa massa maior atingir aquele plano que eles organizaram, né? Existe também o planejamento curricular, que consiste na formulação de objetivos educacionais a partir de objetivos expressos nos guias oficiais e tendo em vista a realidade da escola. A gente sabe, né? E vem aí a prova, é prova Brasil, é prova Educa Mais, é outras avaliações, e isso aí a gente sabe que vem para a gente ter um parâmetro, né? Para a gente saber como que está o nível de educação. Então, assim, é uma forma que eles planejaram de ter uma noção do nível da educação. E o planejamento na formulação de objetivos educacionais também está aí. A BNCC é um exemplo delas, né? A Base Nacional Comum Curricular,
ela vem para nos orientar o que o educando precisa atingir, um planejamento, né? Até onde que eu tenho que guiar aquele aluno. E o planejamento de ensino. O planejamento de ensino consiste na especificação do planejamento do currículo, que vem também para a gente dar um suporte, para a gente guiar o aluno. Eu preciso que o aluno aprenda tal habilidade, né? A gente sabe que hoje em dia seguimos umas habilidades propostas pela BNCC. A gente precisa que o aluno aprenda aquela habilidade e de que forma esse aluno vai aprender aquela habilidade. A gente vai seguir um planejamento, um plano de aula, né? E a partir de agora, eu passo a minha fala para a nossa colega Viviane. Muito obrigada. Boa noite. Eu vou continuar explicando sobre os níveis de planejamento. Como a Adelaine estava falando, o planejamento educacional é aquele mais amplo, que aborda o governo federal e como exemplo de projeto ou programa desenvolvido pelo governo federal, temos aí a alfabetização na idade certa, que acontece em todo o país. E o planejamento pode ser também desenvolvido pelo governo estadual. E como exemplo disso, aqui no Mato Grosso, nós temos o Alfabetiza MT. E ele pode ser um planejamento municipal. E um exemplo que eu trouxe para vocês é do governo do município de Jaciara, que tem o NTM, que é um núcleo tecnológico, onde os estudantes aprendem a utilizar as tecnologias desde os 4 anos de idade, tá bom? O projeto se chama Tecnologia Educacional nas Escolas. Ela explicou também sobre o planejamento curricular. É um planejamento desenvolvido no âmbito das escolas e ele muda de gestão para gestão. Ou seja, 2022, 2024 é uma direção, é uma coordenação, é um planejamento curricular diferente do de 2018, tá? E o planejamento mais utilizado atualmente, que é o mais constante, é o planejamento de ensino, que é utilizado constantemente pelos professores durante o trabalho na escola. E envolve plano de disciplina, plano de unidade e os planos de aula que nós estamos agora aprendendo a desenvolver nesse curso de letras, né? Nós desenvolvemos aqui um mapa mental baseado nos documentos que o professor Weberton mandou pra gente no SIGA e também na fala do Pilete de 2004. E ele fala que o planejamento precisa responder às seguintes questões. O que será feito? É a questão mais importante. O que será feito? Será um projeto? Será um plano de aula? E a primeira grande questão é o que será feito. A próxima é como? Como você pretende desenvolver esse projeto, esse planejamento? Por quê? Quais são os seus objetivos para esse desenvolvimento, né? Quando? Qual o tempo que você está programando para esse desenvolvimento? Ele precisa ter um tempo de início e um tempo de fim. E se tiver também um intervalo, você precisa adicionar esse intervalo no seu planejamento. Com quem? Quem serão os seus colaboradores? Será a direção da escola? A coordenação? Você envolverá outros professores, outras escolas, outros municípios? Tudo isso precisa estar registrado no seu planejamento e sempre com antecedência, tá? Quanto? Esse quanto se refere a questões financeiras. Esse planejamento, ele vai precisar de recursos financeiros, vai precisar de dinheiro. Como que você vai conseguir esse dinheiro? Tudo precisa tudo registradinho. Você vai conseguir patrocinadores, vai ser a prefeitura, a escola, precisa tudo estar registrado. Onde? Esse onde é bem interessante, porque geralmente nós gostamos de desenvolver projetos fora do âmbito escolar. Vamos levar as crianças para passear no rio, vamos levar as crianças numa praça, vamos levar os alunos maiores numa visita técnica, por exemplo. Tudo isso também precisa estar registrado. O onde é muito importante, onde você realizará essas atividades. E para quem? Para quais turmas você estará realizando essas atividades? Será para o 5º ano? Para o 7º? Será para a educação infantil? Ou será apenas para alguns estudantes? Também precisa estar registrado. Se for só para alguns estudantes esse planejamento, precisa estar registrado os nomes de cada um deles. E o ponto principal para mim é quais os resultados. Você tem ali o que será feito e você tem um objetivo,
né? Quais os resultados? Qual é o objetivo final desse processo todo? O que você pretende com isso? O que você pretende alcançar? E para finalizar, tem um modo de pensar. Você alcançou todos os seus objetivos? Você conseguiu concluir o seu projeto? Você precisa parar e pensar, esse projeto foi bem sucedido? Né? Todas essas questões precisam ser respondidas antes do projeto ser efetivamente desenvolvido, tá bom? E para finalizar minha fala, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre as dimensões do planejamento. Vasconcelos 2002, ele observa que existem 3 dimensões, e são 3 dimensões teórico-metodológicas, que são elas: a análise da realidade, onde estamos, né? Você precisa analisar a realidade dos estudantes que estão atualmente com você, qual é o 5º ano, qual é a realidade histórica, cultural desses estudantes, né? Tem a finalidade, qual a finalidade desse projeto que você irá desenvolver, né? Você precisa traçar aí os objetivos desse projeto, antes dele ser efetivamente iniciado, tá? E no final tem a elaboração do plano de ação. Você precisa desenvolver esse plano de ação e pensar nele de uma maneira crítica, ou seja, pensar nele absorvendo a realidade do aluno, tá bom? E é por isso que eu coloquei aqui no organograma que o ponto final, o resultado final de todo esse planejamento é o nosso aluno, né? Nós pretendemos que o quê? Que o aluno se desenvolva cada vez melhor, tá bom? E eu vou passar agora para a Delma, que irá estar falando sobre intervenção pedagógica. Oi, eu vou estar falando para vocês sobre intervenção, como a Viviane disse. Primeiramente, o que seria essa intervenção pedagógica? Para Mato Grosso, 2018, ele afirma que é uma interferência intencional e responsável feita pelo docente no processo educativo em situação de superação ou potencialização, em que são implicados o ensino, a aprendizagem e a gestão delas. O que seria isso? Intervenção nada mais é que uma ação pedagógica, ou seja, uma interferência intencional no processo de ensino-aprendizagem do aluno realizado pelo professor e pela gestão escolar. Qual o objetivo dessa intervenção pedagógica? Promover estratégias, métodos para garantir que os alunos tenham o direito de aprender, bem como elevar o nível de conhecimento, de aprendizagem do aluno, além de promover reflexões, tornando os alunos pessoas mais críticas, e também promover a cultura do planejamento colaborativo e cooperativo, pois um acrescenta o outro. Temos aqui uma imagem que demonstra o passo a passo de como é feita uma intervenção pedagógica, né? Vamos aqui ver como, quando, porquê, quais são essas estratégias. Iniciando como? A melhor maneira de se realizar uma intervenção pedagógica é baseá-la em dados. Esses dados são fornecidos por meio da aplicação de avaliação e análise dos resultados. Agora, quando realizar essa intervenção? Quando o professor identificar o problema, a dificuldade do aluno. Então, ele tem que evitar que esse problema se prolongue, se amplie, comprometendo o seu desenvolvimento. Agora, por que fazer essa intervenção? Porque ela visa melhorar o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Os alunos, eles têm que desenvolver habilidades previstas no currículo, além de aperfeiçoar o desenvolvimento, o desempenho nas suas atividades propostas para fortalecer o vínculo entre professor e aluno, que é essencial. Agora, quais são essas estratégias que eu posso estar aplicando na minha intervenção pedagógica? Existem várias. Eu vou citar algumas, né? Por exemplo, aulas de revisão, plantão de dúvidas, microaprendizado, atividades de ensino híbrido, monitoria. Também nós temos a tutoria digital, sábados letivos e assim por diante. Logo, a intervenção pedagógica, ela compõe ações de fortalecimento e aprendizagens do aluno, onde é essencial que o aluno tenha ganho
e ganhe de conhecimento e interaja com o professor. Temos aqui os momentos da intervenção, né? Primeiro aqui, o diagnóstico inicial da escola. O que seria isso? Que lá do início faz necessário uma sondagem para compreender o nível de desenvolvimento de cada aluno. Como que é feito isso? Por atividades lúdicas, né? Temos aí o dominó, quebra-cabeça, caça-palavras, a leitura, por meio da interpretação de texto, dentre outros. Em segundo, aqui nós temos o planejamento coletivo da intervenção, que após feita essa sondagem, eu tenho que observar as dificuldades do meu aluno e buscar saná-las, como montando habilidades que precisam ser atingidas e organizá-las. No terceiro momento, eu vou ter o monitoramento e avaliação das intervenções, que assim que eu aplicar essas atividades, eu vou observar no decorrer o desenvolvimento delas, se está tendo resultados, avanços, como saber disso? Por meio das avaliações e registros que eu irei fazer. Aqui no quarto momento, vou replanejar essas intervenções. Como? No fim, eu vou filtrar aquilo que de fato foi atingido, que teve êxito, e montar minha conclusão e avaliação final. Quer dizer, se essas ações foram atingidas ou não. Nesse slide 4, nós colocamos um modelo de intervenção pedagógica que achamos mais simples de se fazer, apenas para demonstrar a nível de conhecimento para vocês. Temos aqui a nossa conclusão, que o planejamento, bem como a intervenção pedagógica, é para ser um instrumento de trabalho como visão global para uma educação de qualidade, com eficiência e eficácia, tanto para o plano da escola, de ensino e de aulas, visando sempre melhorias em prol do aprendizado dos alunos, para que estes, por meio de seus mediadores, que seriam professores no caso, tenham um ganho de conhecimento e atinjam o seu sucesso. A prova do sucesso da nossa ação educativa é a felicidade no olhar dos nossos alunos. Temos aqui as nossas referências, caso vocês queiram consultá-las. Aqui, enfim, os nossos agradecimentos, né? Queremos agradecer a todos os docentes, bem como discentes que estão aqui presentes, aos nossos colegas pela colaboração na realização desse trabalho. Então, nós temos uma gratidão a todos por participarem e que essa seja o seu maior dom. É isso. Boa noite a todos. Ufa. Boa noite. Boa noite.